E agora a gente conversa via Zoom com a psicopedagoga e origamista, a gente vai saber o que é, Ana Paula Sartório. Bem, eu vou já dividir a tela com ela e ela vai falar com a gente sobre esse trabalho que ela faz com origami, desculpe, que a gente já mostrou aqui, né? E também como essa atividade se tornou terapêutica. Bom, se ela já está aí no ponto, a gente vai já dividir a tela aqui com ela, Paula Sartório. Pronto, agora eu vou me posicionar melhor aqui para a gente ficar bem. Tá bom aí, Ed? Tá joia. Bom dia, muito prazer. Prazer é todo meu, Regina. Bom dia. Feliz ano novo, né? Ainda é tempo. Feliz ano novo. Sim, com certeza. É um prazer imenso. Isso, todo mundo acha muito simpático origami, né? Toda vez que a gente mostra em um dos nossos programas ou nas matérias, as pessoas ficam muito curiosas, querem aprender a fazer. Então, eu queria que você falasse para a gente dessa prática, se eu posso chamar assim, milenar. Sim, milenar. O origami, na verdade, né, tem sua origem ali com a descoberta do papel ali na China, mas aí acabou que quem passou essa arte para o mundo todo foram os japoneses, né? E essa arte de dobrar o papel vai além do que muitas pessoas imaginam, né? Que ela trabalha toda uma parte de concentração emocional. E eu me apaixonei pelo origami por conta de uma maravilhosa professora que eu tive aqui da rede de educação do DF, que eu fui fazer um curso, que nem era para ser origami, aí tem aquelas surpresas da vida, né? Eu queria fazer um curso de contação de história, mas chegou lá, não tinha vaga, peguei o de origami para fazer, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu nunca tive muita habilidade para as artes manuais, né, assim, digamos assim, e o origami me fez se encontrar numa arte que mudou a minha vida. Essa é a palavra, mudança. E a partir disso, eu comecei a pesquisar na época grupos, que na época era só o Orkut, né, e aqueles blogs que tinham antigamente, que isso foi há 15 anos atrás, não tinha nada a respeito. Quando eu procurei, eu encontrei grupos, né, que trabalhavam com origami no Brasil todo, em São Paulo, Rio de Janeiro, e achei um aqui de Brasília, e simplesmente fui atrás, na cara lavada mesmo, falei, eu quero aprender mais dessa arte, porque o curso ele te dá ali a noção básica para você aplicar em sala origamis mais simples, né? E eu fui atrás e achei um grupo que se chamava Origamigos de Brasília e fui me aperfeiçoando, né? Porque apesar de não parecer, é uma arte difícil, uma arte milenar. Não é que ela é complexa, mas quando você vai aprendendo, você vai querendo fazer dobraduras mais difíceis, né? E aí eu fui me apaixonando, fui atrás, corri, consegui entrar nesse grupo e fiquei nesse grupo por bons, longos 8 anos, né? Infelizmente ele se desfez. E agora eu comecei a passar, na verdade, há 8 anos atrás, eu comecei a passar o origami para as crianças, para os meus alunos, né? Eu vi que eu tinha um retorno muito positivo deles, né? Então, foi assim que eu iniciei nesse mundo do origami, né? Dessa arte milenar. Quanto tempo faz, você contou aí rapidamente, mas quanto tempo tem desde o início, né, dessa paixão, né, que começou esse amor pelo origami e você foi se aprimorando? Eu olho, acho super difícil de fazer, né? E conta mais um pouquinho pra gente do motivo, como é que surgiu? Apenas começaram a fazer como, vamos dizer assim, um enfeite ou tem um significado maior? Não, tem. O que acontece? Eu fiz esse curso, a professora que me deu esse curso chamava Terezinha. A Terezinha, ela era uma pessoa literalmente apaixonada pelo origami. E eu não conseguia entender ali no começo. Por quê, né? Que paixão era essa? Né? Eu ficava assim, gente, mas dobrar papel, ela tem essa paixão toda e eu ainda não tinha entendido, né? Sim. Do meio para o fim do curso, Edna, ela simplesmente me mostrou que aquilo realmente era terapêutico, que aquilo ali transformava, né? Parece assim um exagero, mas foi uma transformação de vida, né? E aí ela começou a me explicar melhor, me falou de mestres do origami, pessoas que fizeram do origami a paixão da vida delas mesmas, para repassar para outras pessoas, porque o origami, Edna, ele trabalha ali a parte matemática de uma forma lúdica, né? Que geralmente as crianças, em sua maioria, eu digo como professora mesmo,
tem uma versão assim à matemática, né? E eu comecei a ver o porquê desse amor. E aí ela foi me explicando que as dobras eram o encontro dela com ela mesma, que quando ela estava dobrando era um momento solitário, mas ao mesmo tempo ela tinha aquela paciência, porque tem momentos, por exemplo, se você fizer uma dobra que ela ficar muito torta, ela não vai, não é que tem que ser a perfeição, mas ela não vai ficar legal. Sim. E eu falei, gente, mas não é que tem alguma coisa realmente nisso que vai além, né? Não é só dobrar papel. E aí eu me apaixonei do meio pro fio, eu virei tipo um ajudante dela. A gente, na época, ela deu de lembrancinha uns origamis para cada aluno, eu que ajudei ela a finalizar essas lembrancinhas. E foi ali naquele momento que eu percebi que realmente tinha algo a mais. Foi quando eu comecei a estudar, né? Os origamis, eles têm os diagramas que muitos, para alguns, assim, quem não conhece muito, são coisas difíceis de ler, né? Que a gente faz uma leitura desses diagramas. E quando eu entrei nesse grupo que eu te falei, eu conheci pessoas que me ensinaram a essência do origami no sentido do seu encontro realmente com o papel. Eu falo sempre isso, que o origami é minha paz, Edna, sabe? Tanto que quando eu não estou muito bem, eu nem gosto de dobrar, assim, quando a minha energia não está legal. Porque se eu for, por exemplo, dobrar um origami para dar de presente, se eu não estiver bem, você passa, ele não vai né? com aquela energia boa, né? Como se diz. E assim, ele trabalha muito o emocional, Edna. Quando por exemplo, você está muito estressado, está na hiperatividade, aquela coisa do dia a dia, né? Eu pego um papel, começo a fazer um tsuru, não sei se você já ouviu falar, que é o símbolo do origami, né? Que é o grou, aquela ave. Você já deve ter visto. Isso, é o que mais a gente conhece, né? É o que mais conhece do origami, né? E fica até uma coisa meio restrita, achando que é só aquilo ali, mas tem vários tipos de origamis. Tem origamis modulares. Eu sou apaixonada pelas mandalas, que são os origamis modulares. Eu gosto mas de tem mandalas. origami. Kusudama, você já ouviu falar? Não. Kusudama? Você tem algum aí que pode mostrar pra gente? Fica à vontade. Gente, e ela está falando você está falando uma coisa super legal, porque eu pelo menos não tinha essa visão como terapia, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, é como quem cuida de plantas, que tem toda uma relação com as plantas, um olhar, é como quem é o artesão, né, gente? O artesão que tem todo aquele cuidado em fazer a sua peça, seja utilizando ou argila, ou barro, ou mesmo o pintor no quadro. Eu acho que tem essa intimidade, né? Você viu uma coisa com origami que eu não tenho esse olhar, mas que você aprendeu a ter e que muitas outras pessoas podem ter e serve como terapia, né? E um encontro consigo mesmo. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Quando eu estou dobrando, eu esqueço dos problemas, né? Porque o que acontece? O origami você tem que ter uma concentração plena, né? Você tem que ter paciência, tem que ter uma concentração plena e se dedicar ali ao que você está fazendo. E aí acaba que você, naquele momento, você esquece do mundo, Edna. Você está literalmente... E o papel, ele vem da natureza, né? Isso. Então eu acho que se a gente parar para pensar desta forma, ele vem ali toda uma simbologia, um encontro, né? É como uma meditação diferente, né? Um modo de meditar diferente também. Diferente. Mas me mostra essa peça que eu não conheço. Eu só conheço aqueles que parecem pássaros. Dá para ver você consegue ver? Ele é arredondado, nitidamente. Né? Essa peça aqui, inclusive, é uma peça de criação minha, né? Porque aí eu também me arrisquei a criar algumas peças. E aí esse aqui surgiu de uma brincadeira e acabou que eu consegui. Aí aqui a gente amarra no fiozinho, coloca o tsuru e coloca aqui umas contas aqui embaixo. E tem toda uma simbologia para quando a gente entrega para a pessoa desejar boa saúde. Como você nominou essa peça? Como é o nome? Esse aqui é um kusudama, não foi eu, né? É o nome dessa técnica aqui, né? Desse e tipo parece bem difícil, né? Bem trabalhosa. Eles são modulares, né? A gente vai encaixando. Esse aqui não é um origami, que a gente fala que tem os origamistas puristas que não aceitam o uso de cola, né? Ainda esse tem isso, né? Encaixe, ainda tem isso. Gente, em toda atividade tem polêmica, até uma atividade terapêutica. E que a gente está falando aqui, né, de meditação, de encontro consigo mesmo. Esse aqui, para fazer o encaixe, eu precisei de cola. Ótimo. Entendeu? Quer dizer que ainda tem isso aí. Não pode usar cola, não é isso? Não usa cola, né? Ele vem a partir de um quadrado ou de um retângulo, mas ainda assim, geralmente é só do quadrado.
E hoje em dia tem uma autora que eu gosto muito, Edna, que chama Tomoko Kuzi. Ela, na verdade, é a minha autora preferida de origami. Ela tem centenas de livros publicados. E ela veio ao Brasil, tive a honra de conhecê-la. E ela foi numa convenção de origami na Argentina e ela falou sobre isso, que a partir do momento que você já dobrou o papel, ele já é origami. Então, se uma pessoa que é uma mestre do origami mundial, né, falou isso, aí eu acalmei meu coração. Eu falei, não, então... E quando a gente repassa para a criança também, Edna, tem alguns origamis que a gente tem que passar cola, sabe? Sim. Por exemplo, para fazer um encaixe de cabeça do corpinho, quando você está montando algo do folclore, por exemplo, né? Então, às vezes a gente tem que usar, mas eu não tenho problema nenhum depois que a Tomoko, que é essa altura que eu te falando. Eu gostaria de saber também muito dessa questão da sala de aula, né? Na sala de aula, com as crianças, qual é o retorno? Porque a gente sempre fica imaginando, a criança gosta, é colorido, pode fazer colorido, né? E tudo mais, mas assim, qual é o retorno que você tem na produtividade da criança, no desempenho dela, como você citou, se eu ouvi bem, e eu concordo. Todo mundo tem muito medo da matemática, acha que matemática é muito difícil. O origami também toca nessa parte, né? E aí eu queria saber de você qual o retorno que você tem da sala de aula. Como que eu fazia, né? Eu estou trabalhando agora com crianças com necessidades especiais, né? Crianças com deficiências. Então, agora está mais um pouco complicado no sentido de eu aplicar o origami diretamente, né? Porque Sim. precisa, assim, né, vamos dizer, uma filosofia anterior ali, que às vezes para essas crianças, nesse momento, ainda eu não estou conseguindo para elas serem muito novinhas, mas é um projeto futuro. Eu vou voltar um pouco no passado, por que eu estou falando isso? Porque como eu não estou trabalhando agora, né? Às vezes a pessoa que vai vir falar, mas a Ana nem está trabalhando mais com crianças maiores, está com crianças pequenininhas, que é um pouco mais complicado. Mas há 5 anos atrás, eu fiz um projeto de leitura com origami, onde eu trabalhei na época a Arca de Noé do Vinícius de Moraes, e o que eu fiz? Cada música, né, da Arca de Noé, a corujinha, a casa, eu ia transformando em origami. Onde entra a matemática nisso tudo? Mas é um projeto de leitura e você aplicou o origami, tem matemática nisso tudo? Porque o que acontece? Na hora que eu estou aplicando o origami com as crianças ali na sala de aula, ela precisa ter atenção, né? Ela vai ter que prestar atenção em mim. Então, eu vou promover o aprendizado e vou também ali, junto com ela, o pensamento lógico-matemático. Por quê? Dobre ao meio, agora abre, dobra novamente em triângulo, abre novamente, abaixo faz uma linha reta, acima, então você está trabalhando ali os conceitos espaciais, você está trabalhando ali o pensamento lógico-matemático o tempo todo. E crianças, já aconteceu, Edna, de crianças que não sabiam o que era um quadrado, que parece assim, não sabia o que era um quadrado? Sim, né? A visão espacial para algumas crianças não é tão simples do que é para mim do que para você. E cada criança é cada criança, como a gente mesmo. E eu tinha esse retorno da criança falar assim, tia, o quadrado, o retângulo, agora a gente dobra ao meio, a gente abre, né? Fora aquelas crianças, Edna, assim, mais hiperativas, que não paravam quietas, que quando era origami, ela já falava, eita, aula de origami, né? Eu até coloquei no resumo, eu virei realmente a tia do origami, né? Porque eu fiz vários projetos que deram super certo. Eu via crianças que não eram concentradas, se concentrando para prestar atenção no que eu estava falando, porque o origami, principalmente, por exemplo, eu estava na sala com 22 alunos, 28 alunos, logicamente que 1, 2, 3 iam se perder. Eu tinha que ir lá, com toda a paciência do mundo, voltar naquele aluno específico e falar assim, aqueles que tinham mais dificuldade, o que eu fazia, Edna? Eu dobrava aquela parte que ele não conseguiu e eu marco o papel daquela forma. Sim. A criança ia lá por cima da minha dobra e marcava novamente, né? Já facilita, e ela ficava né? tão feliz, porque ela achava que era ela que já tinha conseguido ali, né? Eu estava pensando aqui, diga, pode concluir. E aí acaba que o que acontecia? Ela ficava muito feliz, tia, eu consegui, né? E na próxima vez que eu ia fazer, aquela dificuldade anterior já não existia mais, porque ela se superou. Então, o origami é até isso, né? De superação. Eu não consegui daquela vez, mas agora eu consigo. Lógico, tem criança que é mais afobada, tem criança que não tem a paciência que o origami necessita. Sim. Aquela eu trabalhava com mais afinco, né? Botava, por exemplo, quando tinha um tempo livre, eu colocava lá na minha mesa, vamos dobrar aquele passarinho que você não deu conta, vamos fazer isso aqui agora. E dava muito certo. Então, eu tive retornos positivos, maravilhosos. Até hoje tem crianças que dizem que tem as pastas, né, desses projetos que a gente fazia, e sem contar a parte da leitura.
Porque se você faz a criança ali gostar daquele momento, toda vez que ia ter... Tia, qual a música que a gente vai trabalhar hoje? Isso, aquele momento. Texto e música. Sim, e isso para uma professora, né? Satisfação total. É o ganho. Ana Paula, eu estava pensando, enquanto você falava aí, nas crianças com necessidades especiais. Se existe algum projeto, você conhece, ou você mesmo já fez a atividade do origami com crianças, porque nem todas, claro, vão poder manusear, mas algumas, acho que sim, vão poder manusear, se não tiver nenhum problema na questão dos membros superiores, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando numa classe especial aqui na minha cidade, que são classes com crianças com autismo. Essa classe tem 2 crianças para uma professora. Geralmente são crianças com autismo que necessitam de uma intervenção maior. Certo. Né? E algumas dessas crianças, eu vou até dizer para você, a maioria tem muita sensibilidade tátil. E o que acontece? A maioria delas não gosta de papel. O papel incomoda, tanto que é muito difícil fazer atividade de papel. Sim. É muito difícil fazer atividade de papel com essas crianças. Entendi. Eu estou numa nova modalidade que se chama Programa de Educação Precoce, que eu atendo bebês e crianças até 4 anos. E por eles serem pequenos, e geralmente eu atendo crianças com autismo, né, e paralisia cerebral, eu não consegui ainda levar o origami para essas crianças específicas por conta dessa sensibilidade que a maioria tem, ou realmente elas não gostam do papel e rasgam e jogam fora. Então, mas eu já tive alunos com autismo, origamistas, assim, que eu falei, esse aqui tem futuro. Porque dependendo do nível, uma facilidade, né? Isso, e eles têm uma facilidade, Edna, para pegar, entendeu? Já aconteceu, mas eu tenho essa dificuldade por conta disso, dessas crianças, como eu estou te falando, dessa sensibilidade tátil terrível com o papel. É uma agonia mesmo, de não gostar nem de sentir o toque do papel. Assim, mas já tem esse outro grupo, né, que tem autismo e que consegue ter atividade com origami, né? E eles têm mente fotográfica, se é que eu posso dizer assim, alguns deles, isso, né? E aprendem rápido as coisas. Eles fazem diagramas, eles pegam diagramas, eles são autodidatas nisso. Eu tenho um rapaz aqui na minha cidade que ele tem autismo e ele é um dos melhores origamistas que eu já vi, porque ele não faz, assim, tem peças que para mim é muito difícil, eu tenho muita dificuldade de ler o diagrama e chegar no fim. Ele pega como se fosse, vamos dizer, um barquinho de papel, que para a maioria das pessoas é uma coisa simples de fazer, ele pega esse diagrama, deixa eu te mostrar o que é um diagrama, só para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Olha aí, ó. Consegue? Consigo, o diagrama é isso daqui. Olha aí, se me colocar para... vou ter que ter aulas e aulas com você. Olha aí, tá vendo? Então, olha aí, não é fácil não. Sim, então assim, esse aqui é um livro de Kusudama, dessas bolas que eu te falei. Kusudama, origami. Isso. Certo, dá para ver bem. E assim, ele pega e assim, você tá achando que a gente chama de origami complexo, ele faz origamis complexos, dragões, bonecos, né, de animes, que você olha assim e fala, gente, esse menino... Bom, ele é um autodidata, na verdade, né? Ele aprendeu o origami sozinho. Em Brasília, né? Você está em Brasília. Na verdade, eu estou em Vicente Pires, que é a cidade satélite, né? Aqui do DF, próxima a Brasília. Eu moro perto de Brasília. Certo. E hoje a tua atividade principal qual é? Você é psicopedagoga, né? Eu trabalho nessa educação precoce, né? Como eu falei, é um programa maravilhoso aqui do DF que atende as crianças que nascem prematuras, com comorbidades, autistas, síndrome de Down. É um programa lindo. E hoje eu sou da Secretaria de Educação aqui do DF, sou professora há 18 anos, né? E hoje eu entrei, Edna, na educação especial há 6 anos atrás e eu me apaixonei. Mas não tem como não se apaixonar, né? Eu me apaixonei e não saí mais, sabe, Edna? Eu não consigo voltar para a alfabetização. Mas os profissionais que trabalham... Os profissionais que trabalham com educação especial, que a gente entrevista aí ao longo desses 30 anos, são como você, a gente vê nos teus olhos, no teu sorriso, que você é apaixonada. E eu vou te dizer, eu tenho uma cumplicidade também com as pessoas, com as crianças com necessidades especiais, e eu gosto de me relacionar, de aprender sobre elas, até porque eu acho que todos nós deveríamos aprender a nos relacionar com todos, né?
todos os diferentes, entre aspas, de todas as formas. Então, os autistas, as pessoas que possuem alguma necessidade especial mesmo, você estava falando aí da questão de problemas que são diretamente com o cérebro, né? Que a gente pensa que a gente não consegue se comunicar e a gente consegue sim, através do toque, do olhar. E a gente pode aprender também com vocês, que são especialistas. Então, assim, admiro muito seu trabalho, admiro o trabalho do professor em geral e o trabalho do professor de educação especial aqui no Piauí, você conhece, nós temos um trabalho também maravilhoso, né? E aí eu te agradeço. Tive a honra de ir no Piauí dar uma aula de origami. Olha aí, e eu te agradeço demais porque hoje eu aprendi mais um pouco também sobre origami, sobre educação especial, nossa audiência, tenho certeza aqui do Bom Dia News que adorou. Te agradeço, te desejo um feliz ano novo, que Deus continue te abençoando nessa tua missão linda, maravilhosa, Ana Paula, e muito obrigada. Quem quiser encontrar você nas redes sociais, saber um pouco mais da sua profissão, do seu trabalho, tirar dúvidas, como é que faz, por favor? O meu Insta é Paula_Sartório, né? Eu, como eu disse, sou psicopedagoga, minha especialização é em TEA, né? Transtorno do espectro autista, e eu estou tentando ainda um projeto futuro de aliar o origami com essas crianças. Ainda não consegui. Mas vai dar certo. Mas por elas serem muito pequenas, na verdade. Não é que eles não têm capacidade, viu, gente? Pelo contrário, como eu disse. Claro. Pela acessibilidade mesmo. Eles são muito pequenos também. O papel não é uma coisa que ainda agrada a ele. Mas é um projeto futuro que eu vou tentar, com certeza. Mas é nesse meu Instagram que me encontram aí. Tá bom? Tem também como Jade Sartório no Facebook, que é o meu apelido. Muita gente do origami me conhece como Jade. Mas é isso. Pronto, e muito obrigada pela oportunidade, Edna. Não, obrigada a você. A gente que agradece você passar o seu conhecimento para todos nós. Um bom dia, uma excelente semana para você. Feliz ano novo novamente. Feliz ano novo, Edna. Muito obrigada a sua equipe, para todo mundo. Um abração e que Deus abençoe esse nosso novo ano. Amém, tá amém. Obrigada. Espero recebê-la aqui. Foi muito Vanusa certamente vai recebê-la aqui novamente no decorrer desse ano. Muito obrigada. Tchau. Só chamar. Obrigadão. Tchau, tchau.